Bom, galera, nessa videoaula vamos falar sobre divisão internacional do trabalho. Na verdade, essa videoaula está dividida em duas partes. Nessa primeira parte, vamos definir o que é divisão internacional do trabalho, vamos entender o que é divisão internacional do trabalho. E na segunda parte dessa videoaula, vamos falar sobre as fases da DIT. A DIT é dividida em quatro fases, seguindo as quatro fases do capitalismo. Então, começando, entendendo o que é DIT, o que é Divisão Internacional do Trabalho. A Divisão Internacional do Trabalho é a distribuição de papéis que os países exercem frente à ordem econômica mundial, com o sistema capitalista surgindo a partir da expansão colonial no século XVI. O que nós vamos ter, estabelecido é uma especialização produtiva entre as diferentes partes do mundo, ou seja, no processo produtivo de diferentes mercadorias, eu vou ter diferentes partes do mundo envolvidas, desde o processo da extração de mercadorias até a produção e comercialização do produto final. A grande questão é que com a divisão internacional do trabalho, essas etapas do processo produtivo não vão ser realizadas em um único local, em uma única parte do planeta, mas sim vai ser distribuída em diferentes partes do mundo, no qual, com a divisão internacional do trabalho, eu começo a consolidar uma dinâmica em que um grupo de países fornece matéria-prima para que um outro grupo de países forneça, produza o produto final. A partir daí, eu construo uma relação histórica de exploração e interdependência entre as diferentes partes do mundo que vão avançando de acordo com as etapas, as evoluções do capitalismo. Antes de eu avançar mais sobre DIT, é importante nós fazermos uma reflexão sobre alguns conceitos que são necessários para entender essa parte do conteúdo. Primeiro, vamos ver aqui nesse slide o conceito de trabalho. E aí, quando eu falo de trabalho, eu estou falando da base do autodesenvolvimento da vida material e espiritual dos seres humanos. E aí, para definir trabalho, eu defino o trabalho da seguinte forma: qualquer atividade física ou intelectual realizada pelo ser humano com o objetivo de fazer, transformar ou obter algo. Trabalho é tudo aquilo que eu dedico tempo para produzir. Entendendo o que é trabalho, começamos a perceber que existe uma divisão do trabalho. Para que uma sociedade funcione, para que a dinâmica social consiga ser realizada, eu tenho aí diferentes indivíduos realizando diferentes funções, que dentro de uma lógica produtiva são interdependentes, sistematizadas e necessárias para que o processo produtivo seja realizado. Quando eu falo de divisão do trabalho, eu tenho que pensar que, por exemplo, eu para chegar no meu trabalho, para conseguir exercer minha função produtiva, eu dependo do trabalho de outros indivíduos. Eu dependo do motorista do transporte público que me levou até meu local de trabalho. Eu dependo dos profissionais de limpeza e manutenção no meu local de trabalho, assim como outros profissionais dependem do meu trabalho também. Então eu crio aí um sistema produtivo dividido em diferentes funções especializadas. Isso é divisão do trabalho. Como está colocado aí no slide, quando eu falo de divisão do trabalho, eu estou falando da divisão da sociedade, da divisão dos indivíduos em diferentes funções específicas. Essa divisão do trabalho, para nós, vai ser importante ser entendida a partir de três escalas diferentes, a partir de três classificações diferentes. Eu tenho a divisão social do trabalho, que é justamente essa especialização produtiva que os indivíduos da sociedade vão ter, e cada uma dessas funções profissionais, dessas funções produtivas, vão ser importantes para que outras funções produtivas aconteçam. Eu vou ter a divisão territorial do trabalho, que é quando eu percebo no território um zoneamento produtivo no qual determinadas atividades de um determinado setor se destacam em uma parte do território, enquanto outras atividades econômicas vão se destacar em outras partes do território. Se eu pensar o Brasil, por exemplo, eu sei que numa divisão territorial do trabalho, o centro-oeste brasileiro
seria o polo do agronegócio, enquanto o Sudeste brasileiro, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, se destacam num terceiro setor de maior qualificação. Já a divisão internacional do trabalho, que é o nosso foco, é a divisão internacional das atividades produtivas, ou seja, essa especialização produtiva existente no plano econômico internacional, no qual cada país ou cada grupo de países tem uma função específica dentro desse sistema. Outro ponto importante para se refletir quando falamos em divisão internacional do trabalho é que acaba se consolidando uma relação histórica entre exploradores e explorados, no qual essa relação de interdependência ela cria também uma hierarquização entre países, né? Os países são interdependentes entre si, mas existe um grupo de países que se favorece mais dessa dinâmica em detrimento a outros que se favorecem menos e se desenvolvem menos dentro dessa dinâmica. É isso, galera, nessa primeira parte. Lembrando também que vocês podem fazer a leitura dos slides sem precisar da minha narrativa para consolidar os conceitos, para anotar alguns pontos que vocês de repente não pegaram ao longo do vídeo. Façam isso. Vamos para a segunda parte do conteúdo sobre DIT.